Se você tem dúvida em embarcar, em abraçar e realmente aprender a atender pacientes com atrações sistêmicas, eu quero quebrar esse mito, eu quero quebrar esse medo nessa live de hoje, que atender paciente assim não dá lucro financeiro. O que eu posso dizer para vocês, eu não tenho só exemplos, o meu exemplo, mas eu tenho o exemplo das minhas alunas agora. Eu tenho, inclusive, eu recebi um depoimento da Silvana, né? Ela falando pra mim que, tipo, o fato dela ter entrado na academia, dela ter aprendido a tratar pacientes com atração sistêmica, né? Sendo na academia ou não. Só o fato dela ter aprendido isso, ela teve uma oportunidade dentro do hospital dela. Então ela saiu, ela atendia ali acho que era na UPA que ela atendia. E por saber lidar, por ter mais domínio desse perfil de paciente, ela acabou indo para atender os pacientes de internação. Então foi muito, muito legal esse depoimento, eu fiquei muito feliz. Não deu tempo de eu divulgar aqui na rede social, mas ela me mandou muito, muito querida. E a Silvana, inclusive, é uma aluna minha que ela tem 20 anos de formada. Ela tá formada há muito tempo. E ela foi uma pessoa que falou assim, no depoimento ela falou assim, Pamela, quando eu me formei, a gente não aprendia isso. Quando eu me formei, você aprendia a extrair dente, restaurar, fazer um canal ali, mas você não aprendia a lidar. E sinceramente, Docs, isso que a gente fala hoje, cada live que eu falo, tudo que está aqui nas redes sociais é uma coisa muito nova. Realmente muito nova. Essa área de atuação é muito nova para o dentista. Não só de pacientes com atrações sistêmicas, mas odonto hospitalar, por exemplo, né? Odonto hospitalar não tem nem 15 anos que a gente tem, então isso é muito, muito recente. E ainda existem esses mitos realmente, né? Uma vez que a gente pensa que a odontologia é mais voltada realmente para a estética, mais tradicional você ter a estética dentro da odontologia, não quer dizer que as outras coisas não dê certo, né? E aí, antes de eu falar, né, para vocês entenderem por que realmente vale a pena e por que isso é um mito, eu quero falar pra vocês por que eu decidi lidar com pacientes com atrações sistêmicas, né? O que me levou a decidir, não, eu quero focar e eu vou atender esse perfil de paciente, eu quero esse nicho de mercado, eu quero atender isso. Bom, primeiro que eu sempre gostei, tá? Isso é fato, tá? Eu sempre gostei de atender paciente de urgência, resolver dor, resolver abscesso, eu sempre gostei. Eu sempre gostei porque, eu não vou dizer que eu tinha facilidade, mas por eu sempre gostar, eu sempre estudei muito sobre urgência, sobre atendimento ali de urgência, controle de dor, paciente muito ansioso, eu sempre gostei. Eu sempre tive uma tendência, né, a atender paciente combo, paciente ali complicado, digamos assim. Só que não só porque eu gostava, Doc, mas quando eu me formei, eu vi assim que na minha turma todo mundo tava indo assim para uma área ou de reabilitação, ou era endo, aí tinha a galera da orto e tinha uma galera da estética. Porque é geralmente ali o que se divide, né? Na faculdade mais ou menos divide ali. E tem a galera da cirurgia também, que aí eu também curti um pouco mais. Mas, inclusive, pra vocês terem ideia, quando eu fiz a minha disciplina optativa na faculdade, eu fiz dentística. Eu adoro dentística também. Então, tinha essa divisão. E eu não tive muito contato, né, com o PNE. A gente teve a disciplina, mas eu não atendi o suficiente. A metodologia dessa professora que deu pra mim era um pouco, digamos assim, ela parou um pouco no tempo, então algumas coisas ela tinha essa dependência do médico, ela fazia umas coisas meio doidas lá, enfim. Mas eu gostava, mas eu realmente não tive muito contato. Só que aí quando eu me formei, eu vi que a galera tava tipo indo para essas especializações. Tava indo pra endo, pra orto, e tipo, nada contra, imagina, é super legal. Só que eu falei, cara, tá lotado de gente assim. A primeira coisa que me veio. Eu brinco, né, que sabe quando a mãe da gente falava a gente não é todo mundo? Pois é, eu sabia, minha mãe sempre falou que eu não era todo mundo e eu não ia fazer igual a todo mundo e fazer uma especialização convencional. Até porque eu via que tava saturado, eu sou de Campo Grande, né, então aqui nosso... Você começou a especialização de Guarulhos. Ah, não, isso é outra história, Cristiano, isso é outra história. Vamos contar, depois eu conto a minha especialização aí. Então, assim, mas eu vi que todo mundo tava fazendo isso e eu falei, não, peraí, mas como é que eu posso me diferenciar? Todo mundo vai ter um monte de endo, um monte de orto, já tá cheio de profissional assim, eu realmente preciso me diferenciar.
E aí eu falei, não, eu quero essa área. Na época eu não tinha grana, eu pensava muito em fazer estômato, pensei em fazer PNE também, mas eu não tinha grana na época, não tinha dinheiro, eu tinha acabado de casar, tinha o salário do Cristiano e mais nada. Então, a minha alternativa foi fazer residência, foi na época, né, na época a gente não tinha treinamentos online como academia, então eu fiz residência e foi maravilhoso, nossa, uma época fantástica na minha vida, foi transformador na minha vida, só que assim, também muito desgastante, 2 anos que eu só vivi em hospital. Então eu super apoio, se você tem vontade de fazer residência, faça, sem dúvida nenhuma, mas se prepara, porque realmente é dedicação exclusiva, é desgastante. Durante a residência a gente começamos em 20, final da residência a gente já tava ali em 12, muita gente desistiu, não só dentistas, mas como outros profissionais, porque é desgastante, é hard work mesmo, é transformador sem dúvida nenhuma. Aprendi muito, especialmente no começo da minha residência, foi a época que eu mais aprendi, ali os primeiros 3, 6 meses, foi pra mim essencial. Então, foi muito bom. E foi exatamente nesse momento que eu comecei a me diferenciar. Só que, uma vez que você faz residência, você sai da residência e você tá no campão de batalha aí, você tá pro mundo de novo, né? Mas eu já tinha esse diferencial. Eu falei, bom, eu sei lidar com esse paciente. E o mais incrível que é o interessante, por isso que eu falo pra vocês que é um mito não ganhar dinheiro, exatamente pelo fato de eu saber lidar com esses pacientes, Doc, muitos dos meus colegas que faziam essas especialidades tradicionais começaram a me encaminhar esses pacientes. Ou eles me ligavam, tipo, Pamela, eu tô com um paciente assim, eu não sei o que eu faço. E nesse momento exatamente que eu comecei a me tornar uma referência. Como eu ter feito uma residência na área de intensivismo, como eu só lidar com esse perfil de paciente, realmente não tinha quem fazia. E a galera mandava pra mim. Então, querendo ou não, eu fui me tornando essa referência de receber encaminhamento. Na mesma época, né, como era muito recente isso, eu comecei a frequentar o CRO. Na verdade, foi sem querer essa história do CRO, né, de fazer parte do CRO. Eu lembro que eu tava na residência ainda, a gente fazia no último ano de residência, no segundo ano, um evento multiprofissional, que você, em Campo Grande inteiro, um evento já super tradicional, e eram os residentes que organizavam isso, e eu bati na porta do CRO pedindo patrocínio, né? Pô, CRO, me dá umas canetas aí, me dá uns bloquinhos, que a gente precisa de ajuda, né? Não quer pagar umas passagens pra nós? E o pessoal me abraçou, me recebeu maravilhosamente. Só que o próprio CRO do nosso estado não sabia disso, era tão novo, gente, sério, era tão novo pra cá. Pra São Paulo tem mais tempo, pro Nordeste tem mais tempo, mas pro meu estado foi muito novo isso. Isso assim, a gente fala de OH, fala de lidar com o paciente, né, tratar paciente com atração sistêmica, isso tem se falado de uns 8 anos pra cá, entendeu? 8, 7 anos pra cá, era muito novo. Então quando eu falei que eu lidava com esse perfil de paciente, que eu tinha saído de uma residência, a primeira coisa, a galera me abraçou e falou, não, você vai ficar aqui, você nunca mais vai embora. Porque a gente quer que você palestre o estado inteiro. Eu passei, foi 2016, acho que foi, né, Cris? 2016, Docs, todas as cidades do estado que eu não conhecia, eu conheci. Então, todas aquelas cidades um pouquinho maiores, assim, pegava o final de semana, a gente ia com o CRO e fazia treinamentos e ajudava a galera a entender, a lidar com esses pacientes. Nossa, eu fiz muitos treinamentos. Quem acompanhou na Semana Dentista que Resolve viu as minhas fotos lá e tal. Então, eu fiz vários treinamentos para prefeituras. Fui para Corumbá, passei 4 dias em Corumbá ajudando os dentistas a instalarem o serviço de odontologia hospitalar em Corumbá. E que, inclusive, nossa, tá indo de vento em polpa. É um exemplo já para o nosso... Fica mais para que lado do estado, amor? Pro oeste do estado, fica na divisa, bem no Pantanal. Então, assim, uma região que estava muito, muito carente. E os dentistas que atendem paciente com alteração de saúde lá, pra vocês terem ideia, nessa cidade, é uma cidade grande, tem um dentista que atende paciente com alteração sistêmica. Um dentista que faz home care, um dentista que faz um atendimento hospitalar se necessário. Um dentista na cidade inteira. Então, assim, eu lembro que meu amigo Wagner, um beijo pra você se você tá assistindo esse vídeo em algum momento da sua vida, é um cara excepcional que, assim, abraçou e ele se tornou uma referência. Pra vocês terem uma ideia, ele se tornou tamanha referência, Docs,
que assim, ele era amigo de todos os médicos. Todos os médicos, Wagner vem aqui, Wagner tô te encaminhando tal paciente, Wagner vai lá no hospital que tá um paciente assim, assim, assim. Então assim, e isso é uma coisa que eu tô vendo agora com as minhas alunas, e isso foi uma coisa que eu vivi. Foi uma coisa que eu vivi, porque quando você tem esse conhecimento, quando você tem esse... Realmente é um diferencial, Doss. E não é um diferencial de, porque a Pamela é bonita e a Pamela tem, assim, um rosto delineado maravilhoso. Não é isso. Não é o diferencial porque eu tenho um jaleco maravilhoso, porque eu tenho um consultório chique. Não, é um diferencial de conhecimento e um diferencial de você saber o que você está fazendo. Então isso, você ser realmente um dentista resolutivo e atender um nicho de mercado que está realmente negligenciado, transformou a minha carreira. E para vocês terem ideia, não foi uma nem outra vez que a gente... que eu ouvi isso, eu ouvi de dentistas renomados. Olha, Pamela, isso não dá dinheiro, Pamela, faz uma endo, né? Faz endo. Faz uma endo. Aí eu pensei, podia fazer uma endo, né? Logo depois que eu terminei a residência. Podia fazer uma endo e tal. Comecei uma endo, não foi. Não era o que eu gostava, não era o que eu queria. E eu vi que, caramba, era caro. Quem faz endo sabe tanto que é caro. Endo é caro. Caro pra caramba. E aí eu vi aqui um paciente meu, home care, que eu ia lá fazer acompanhamento, seja para fazer uma higiene oral, seja para uma assistência, né? Eu já atendi paciente com deficiência intelectual, paciente idoso, acamado, paciente oncológico. Eu ia fazer os atendimentos tanto de laser como acompanhamento desses pacientes onco. Então, assim, fazendo isso, tendo esse conhecimento, eu vi que o dinheiro que eu ganhava dessa forma, fazendo procedimentos assim que eu sabia fazer, que não eram extremamente complexos, nossa, foi outra coisa. Por quê? Eu aprendi que o mais difícil não é você até fazer o procedimento, né? Então, quando eu não sabia uma endo, era uma endo que eu não fazia, era um implante que eu não fazia. Eu fazia todo o planejamento daquele paciente e eu só chamava o endo ou encaminhava, enfim, olha, faz isso pra mim. O paciente já está todo preparado, já tem todo o preparo dele. Então, assim, esse conhecimento, nossa, eu não sei nem palavras. É só, assim, só pra vocês terem ideia. Chegou e foi em 2000, aos 2 anos, né, amor? Já vai fazer uns 2 anos. Vai fazer 2 anos que eu recebi uma ligação do interior, de uma prefeitura, falando, Pamela, quanto que você quer para atender aqui na nossa cidade? Só para vocês terem uma ideia, que foi a época que eu fui pro céu. Eu não fui pro céu concursada, eu fui pro céu contratada. Então, fiquei lá 1 ano e só saí realmente porque eu não tava mais dando conta. Porque aí lançamos a primeira turma da academia, lançamos Segredos do Sangue com a equipe da Odonto Branding, começou a surgir, Pamela veio me dar palestra não sei aonde. Gente, essa semana, sério, eu tô com 3 e-mails para responder de palestras, tanto acadêmicas como especializações, que eu ainda não consegui por causa da Semana Dentista que Resolve, matrículas da academia e tudo mais. Mas assim, eu comecei a receber muito convite. E não era porque eu era super inteligente, não é porque... Não, Doc, eu comecei do nada como todo mundo começa quando se forma. Mas eu tenho certeza que foi o meu conhecimento. E não só ter o conhecimento, mas você usar esse conhecimento para atender os pacientes, ser resolutiva, abraçar esse nicho de mercado, porque não tem a maioria dos dentistas não gosta de atender pacientes assim, tem dificuldade, ou tem medo, ou tem insegurança, e tá tudo bem. Inclusive é por isso que eu entrei nas redes sociais, né? Foi por isso que eu palestrei pelo CRO durante muito tempo, a ponto de eu falar, meu Deus do céu, não aguento mais viajar pro interior, não tem um jeito de fazer isso mais fácil, né? Não tem como eu ensinar as pessoas de um jeito um pouco que eu faça isso em casa, que eu faça isso no consultório, enfim. Foi quando eu abri as redes sociais. E eu só abri a academia, eu só fiz a primeira turma de academia, porque depois de 6 meses da gente fazendo conteúdo, de eu divulgando caso clínico, enfim, de estar na rede social ali, né, de alguma forma transmitir conhecimento, depois de 6 meses a gente começou a receber, eu falo a gente porque o Cris está nessa comigo desde sempre, começou muito a receber, Pamela, você não tem treinamento presencial? Pamela, você não faz uma imersão? Ai, Pamela, você não vem fazer um treinamento em tal lugar? Falei, caramba, eu não esperava por isso. A gente começou a falar sobre o assunto. Falei, vou falar do que eu gosto de fazer, do que eu sei fazer.
E começou tudo isso, né? E aí foi inclusive da onde surgiu a academia, que a gente lançou uma turma e só agora, um ano depois, a gente tá lançando a segunda. Mas assim, eu acredito muito nisso, de verdade, eu sou prova viva, tá? Eu sou prova viva como tratar pacientes com alterações sistêmicas transformou minha vida, me tornou uma pessoa, realmente me tornou um profissional diferenciado, de referência. E é interessante que agora, atualmente estamos em fase de transição, né, Cristi? Eu saí do céu, peguei ali seis meses sabáticos de folga, mas em janeiro a gente já volta para o nosso atendimento. Agora a gente está com vários outros planos que vocês vão saber, muito, muito legais. Mas, Docs, enfim, isso realmente fez muita, muita, muita diferença na minha vida. Sim, fez agora das minhas alunas. E para vocês terem uma ideia, você que está aqui no YouTube, tem duas entrevistas que eu fiz com o Dr. Edrico Tinoco lá de Natal e também com o Antônio lá de Pernambuco. Doc, são dois profissionais que atendem pacientes com alterações sistêmicas e a gente falou sobre isso. Eu fiz duas entrevistas a gente falando sobre esse mito que não dá dinheiro atender paciente assim, que esse paciente não dá rendimento, que a gente morre de fome, que na odontologia só funciona estética, faceta e harmonização, agora que tá chique fazer harmonização. E a coisa não é assim, não é mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar com vocês. Legal. Uma coisa importante que eu notei e que fica uma dúvida também, porque assim, quando você vai fazer uma especialização, vou fazer uma endo, vou fazer uma orto, vou fazer um implante, enfim. A gente tem um custo muito grande de equipamento mesmo, de coisas que você não tem na faculdade, que você tem que comprar depois pra você tratar. Foi que nem eu falei, eu vi em endo dental, pra você fazer especialização em endo, além da mensalidade, sei lá, milão por mês. Eu lembro que eu pagava uns R$1.000 por mês pra equipamento, material, pra fazer essa especialização. E depois pra atender também, né? Quando a gente pensa no atendimento de um paciente com alteração sistêmica, lógico, se você já é especialista, né, você já pode fazer essa especialidade. Nossa, melhor ainda. Se você tem uma especialidade, você saber lidar com esse paciente, você vai oferecer essa especialidade para um público carente. Mais ainda, você tá, digamos assim, mais combo, né, mais completo. E exatamente esse tipo de procedimento, tratar esse tipo de paciente, Docs, o que a gente precisa no consultório, basicamente, é um aferidor de pressão arterial, um glicosímetro e oxímetro. É o que eu uso hoje. Se você quer, com o tempo, né? Você pode ter um laser que é super legal. Você pode, se você vai fazer sedação, fazer bastante sedação no consultório odontológico, ter ali um balão de oxigênio para uma emergência. Mas assim, o que você investe financeiramente em equipamento, em coisa para atender um paciente com alteração sistêmica, pelo amor de Deus, sem falar que, agora que eu lembrei. Quando você sabe lidar com esse paciente, mesmo que você não tenha um consultório odontológico, você consegue atender. Como assim, né, Pamela? Como assim? Olha só, quando eu finalizei a residência, e a gente sai meio perdido de novo, pós-residência, a gente sabe, meu Deus do céu, vi a luz do dia, tipo isso. Eu fui convidada pelo meu tutor da residência, ele é coordenador do serviço de odontologia hospitalar de um hospital que eu estagiei. E aí ele me convidou para atender na clínica dele. E foi super legal, foi muito bom, aprendi muita coisa. Nossa, a clínica dele ainda né? Aqui no Jardim dos Estados, o bairro mais caro de Campo Grande. Então, tipo, o tipo de paciente que ele atendia, as famílias, eram pessoas realmente... Classe B. Classe B, classe A, exatamente. Bom, e aí eu comecei a atender esses pacientes. Só que ali no consultório, ele falou assim pra mim, Pamela, eu te dou tudo, né? Eu te dou material, você atende aqui no consultório, eu tenho um consultório que tá parado e tal, e a gente racha. E foi ótimo. Só que aí, a pessoa vê formas de... Lógico, né, gente? A gente é nosso ganha-pão, né? Só que aí o que aconteceu? Eu comecei ao mesmo tempo que eu atendi no consultório, ele me deu uma dica. Ele falou assim, Pamela, você também pode fazer home care. Eu falei, home care? Eu nunca tinha entrado em contato com home care. Home care? O que é isso, né, doutor? E aí ele... Fui 1-2 vezes com ele fazer um atendimento de home care, mas assim, esse doutor esse professor que eu trabalhei junto, ele já é formado há muitos anos, então ele já tá se aposentando, então ele já tá num estado de vida dele, né, que ele não precisa mais, realmente ele já se aposentou, ele tem uma condição de vida excelente, mas ele me deu muitas dicas muito boas.
E ali falou, pô, você pode fazer um home care, você pode fidelizar os seus pacientes home care, você pode atender tanto paciente com sindrômico, que você vai lá, faz higiene oral, faz assistência, como você pode atender paciente idoso, como você pode atender... Enfim, e aí eu comecei a fazer home care. Só que, Doc, home care, se você acha que você precisa daquelas cadeiras portáteis, né? Equipo portátil, compressor portátil, não sei o que... Não precisa, ó. Você tem que pegar os materiais que você usou na faculdade, gaze, EPI, pegar ali uma maletinha ou uma caixinha e você tá pronto para o home care. Só que o home care, quando você faz um atendimento que é fora do consultório odontológico, por você ter um deslocamento, você tem que, no mínimo, cobrar o dobro. É o mínimo. Não só de consulta odontológica. Então, uma consulta odontológica, na época, no consultório, eu cobrava R$150. No consultório, um home care era 300. Mesmo esse professor meu, ele não saía do consultório por menos de R$500 a consulta inicial. E depois, você tá ali, uma vez que você aprende a lidar com pacientes com várias alterações sistêmicas, você tem que planejar tudo, adequar, enfim, realmente não é o ambiente mais ergonômico do planeta, mas assim, você não tem aluguel, você tem um custo ali de um deslocamento e material odontológico que todo mundo tem, mas você não tem aluguel. Se não tem carro, que ele já falou assim, se você não tem carro, pega um Uber, que compensa pra caramba, aí você só precisa de uma maletinha no seu Uber, carregar uma maletinha. Você não precisa de um consultório, você não precisa comprar uma cadeira cara. Pra mim, logo depois que eu saí, meu pai do céu, né? Antes de eu montar mas primeira empresa na área de odontologia hospitalar, Docs, o meu salário era home care. Um paciente meu, em média, eu lembro de um paciente onco, foi o primeiro paciente onco que eu atendi em home care, R$2.500. Falo sem medo, eu não tenho problema de falar de dinheiro não, de verdade. R$2.500 um paciente. Então, pra mim, né, imagina, eu saí do consultório, quando eu me formei, entrei no consultório popular. Saí, ganhava lá R$1.600 no mês, né? Fui fazer residência, tinha bolsa, dava uma segurada legal. Mas a hora que eu saí, eu comecei a ganhar com um paciente, R$2.500. Um paciente, que eu levava ele 1 hora de atendimento no home care. Então, Pamela, demora um pouquinho mais? Demora, só que você ganha o dobro, né? Você dobra o seu preço. Oi? Uma vez na semana. Eu ia? Não, tinha pacientes que eu ia uma vez na semana e tinha pacientes que eu ia todos os dias, dependendo da situação. Paciente onco, tinha uns que eu acompanhava ali de segunda a sexta-feira e tudo mais. Então, assim, essa história que não ganha dinheiro, balela, conversa fiada, você não precisa de muitas coisas. E assim, sabe o que é o mais interessante? Quando você aprende a lidar, trata pacientes com alterações sistêmicas, você não é uma pessoa, um dentista, que trata dente, doc. Você vende muito mais do que um canal, do que um implante, do que uma restauração. Você vende a saúde para o seu paciente, de verdade. Muitos dos meus pacientes, o meu home care não era para fazer procedimento odontológico, mas era para eu acompanhar. Eu tinha paciente onco, idoso, por exemplo, que estava sob tratamento oncológico, que, por exemplo, eu ia lá assistir, fazer a primeira consulta, tudo que vocês aprenderam aí na Semana Dentista que Resolve, tudo aquilo eu pegava. Então, todos os medicamentos, fazia um plano de cuidado, passava orientações, muito semelhante com uma consulta médica. Paula, quer dizer que agora você é médica? Não, eu não sou médica, mas uma consulta inicial. Então, se você fizer uma consulta inicial, tá? Digamos que você só faça consulta inicial, que você vai cobrar aí não cobra menos que R$250. Não cobra menos que R$250, tá bem? Por favor. Não vai dar uma de bobo aí, você tá se deslocando, gastando gasolina, gastando Uber se você não tiver carro. Então, a gente tem que, no mínimo, é isso, ok? E é o que tá no mercado por aí também. Mas eu conheço, fui lá para Natal, conheci outras doutoras especialistas em home care, por menos de R$450 não sai nem de casa. Meu Deus, mas... se você fez odontologia, a gente faz... Não é essa história de, odontologia por amor. Não, odontologia com amor. A gente tem que trabalhar e a gente tem que ganhar nosso dinheiro merecido do nosso trabalho, porque é isso que faz a gente trabalhar bem, é isso que faz a gente trabalhar feliz, é isso que faz a gente sustentar nossas famílias, tá? Porque também tinha uma coisa de PNE, né? Eu sou especialista em PNE. Existe uma coisa de PNE que, porque, nossa, PNE, eu já ouvi tanto isso, sério, isso me irrita tanto. Pamela, eu sou especialista em pacientes com necessidades especiais, né? Você é especialista em PNE? Nossa, que coração maravilhoso que
você tem, né? Aí eu fico tipo, oi? É minha especialidade, não é? Lógico que eu faço isso com muita alegria e muito amor, mas eu não faço isso só por amor, né? É o meu trabalho, é o meu conhecimento, é minha especialidade. O Cristiano me fez lembrar que eu tinha um paciente Down, com síndrome de Down, que eu ia todo dia não, eu ia uma vez por semana lá, só fazer controle de placa bacteriana. Só isso. E nessa época eu cobrava muito barato. Acho que eu tava cobrando, a última vez que eu cobrei, acho que era 100, 110 reais cada vez que eu ia pra escovar o dente dele, docs. Pra escovar o dente dele, porque precisava de um pouco mais de manejo e a família tinha dificuldade. Então, assim, múltiplas. Se você sabe tratar pacientes com atrações sistêmicas, você tem múltiplas opções, você não se limita ao seu consultório odontológico, não se limita à odontologia tradicional. Ai, Pamela, mas se for um paciente aí que você foi lá ver no home care e é um endo, você convida um endo, fala, endo, vem cá, vamos rachar, ó, meio a meio, eu te dou o paciente, você atende, faz a endo, desloca para uma situação aquele paciente, mas assim, as possibilidades são muitas, Doc, e assim, não é só eu tenho muitos colegas que trabalham nessa área que têm essas mesmas possibilidades. Eu vejo as minhas alunas, o quanto que elas progrediram, o quanto que elas estão mais seguras, o quanto que elas conseguem ser mais resolutivas. Então, assim, vocês estão acompanhando a minha rede social, eu tenho postado alguns depoimentos e eu adoro, nossa, eu fico emocionada de receber e ver a conquista que elas tiveram. E é isso, né? É isso! Muito bem, Doc, ó. E aí, pra finalizar aqui pra vocês, pode ser que tenha essa pergunta, né? Todo mundo, eu sei que tem essa pergunta, pode ser, ai, Pamela, mas se você tava ganhando tanto dinheiro, se você tava indo tão bem lá no céu, lá no seu consultório, por que você resolveu fazer, né, curso online, treinamento online, abrir academia? Doc, na verdade não foi uma coisa que eu resolvi, foi uma coisa solicitada, como eu falei pra vocês. E eu sempre gostei, sempre dei aula, palestra, fui preceptora de residência durante muito tempo, mas é muito mais legal trazer isso online. É menos cansativo também e eu gosto, sou feliz. E assim, a academia é um projeto a mais, né, que a gente tem como profissional. Atingir mais pessoas, exatamente. O Cristiano é ótimo, o Cristiano tá tanto comigo nisso que o Cristiano sabe melhor do que eu já, ó. Sabe melhor do que eu, né, Cristian? Docs, é isso. Beijo pra vocês e a gente se vê na próxima, então, pra mais uma live.